Carteado com K apresenta cacheta. Para jogar cacheta, vamos precisar de 2 baralhos. Normalmente, quando se compra os baralhos juntos, como esse meu aqui, o verso de cada um deles é de uma cor. O baralho que utilizamos hoje tem 52 cartas de 4 naipes de origem francesa, que ganhou popularidade por ter desenhos simples. Ouros vem de carreaux, quadrados. Espadas vem de pique, pontas de lança. Copas vem de cœurs, corações. E finalmente paus vem de trèfles, pinheiros. Cada um dos naipes possui 13 cartas. As, que representa o 1. A palavra as vem do latim e significa uma unidade. Números de 2 a 10. E as figuras, que existem desde que os árabes incluíram pessoas da corte como o rei, a rainha e o servo real. Nossas figuras vieram da França, mas usamos as letras do baralho inglês. J vem de Jack, valete. O Q para a dama vem de Queen, a rainha. E o K para o rei vem de King. O ideal é que se jogue de 2 a 5 jogadores. Decide-se quem começa, por exemplo, cada jogador vira uma carta. Quem tiver o maior valor, começa. Se houver um empate, vira-se outra carta entre esses jogadores. O jogador à esquerda de quem começa é o carteador e deve embaralhar as cartas. O jogador à direita do carteador corta o monte. E o carteador distribui 9 cartas para cada jogador, preferencialmente em sentido anti-horário e uma carta por vez. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Após a distribuição das cartas, vira-se uma carta que será o coringa da jogada. O coringa é sempre um valor acima da carta virada e que possua sua mesma cor. Neste caso, acima do valete vem a dama. Então, todas as damas vermelhas serão coringa. O coringa serve para substituir qualquer carta do jogo. Caso a carta virada seja um rei, o coringa é o as. Neste caso, o as vermelho também. O primeiro jogador que conseguir combinar suas 9 cartas em 3 conjuntos de cartas é o ganhador. Um conjunto de 3 cartas pode ser formado por trincas, que são 3 cartas do mesmo valor, porém com naipes diferentes. 3 números 9, seus naipes são diferentes. Ou 3 números 5, por exemplo, e também pode ser usado figuras, neste caso 3 valetes com naipes diferentes. Um outro jeito de agrupar suas 3 cartas é: mantém-se o naipe é sempre o mesmo, mas coloca seu número em sequência. O as representando 1, então 1, 2, 3 de copas. Neste exemplo, 6, 7, 8 de espadas. Ou então podemos usar as figuras valete, dama e rei de ouros. O as é uma carta especial e a sequência pode ser formada com o as logo após o rei. Então, dama, rei e as é uma sequência. Note que o as é a primeira e a última carta do baralho. Em sua vez, o jogador deve comprar uma carta e descartar outra, mantendo sempre 9 cartas na mão. A compra pode ser feita do monte de cartas ou usando a carta de cima da pilha de descarte. Somente a carta de cima, que foi descartada pelo jogador anterior, é que pode ser utilizada. Por exemplo, este jogador, ele compra uma carta do monte, avalia, coloca no meio do seu baralho e tem que descartar uma carta. Este jogador, é a vez dele, ele olha a carta do descarte, ela encaixa na mão dele, ele coloca a carta e descarta outra.
E assim a partida vai desenrolando. Compra uma carta e descarta outra, comprando sempre do monte ou da pilha de descarte. O primeiro jogador, chamado de mão, compra uma carta do monte e antes de misturar as suas, pode decidir se ficará com ela ou não. Caso não queira, ele descarta no monte de descarte e compra outra carta. Veja se serve, coloca em sua mão e descarta uma carta de sua mão. Essa regra de poder comprar duas cartas na mesma rodada vale apenas para o primeiro jogador. Quando um jogador precisa de apenas uma carta para formar seus 3 conjuntos, ele anuncia a todos que está no bate, pois jogadores em situações de bate podem utilizar o descarte de qualquer outro jogador para bater. Ele não precisa esperar sua vez. Este jogador, por exemplo, está em situação de bate. Tem aqui uma sequência formada por dama, rei e as. Tem uma dupla com 2 vermelhos esperando 1, 2 preto. E tem essa outra dupla com 2 6 pretos esperando um 6 vermelho. E esta carta que é o Coringa, que pode encaixar para completar qualquer uma das outras 2 duplas. Então ele anuncia: estou no bate. Este jogador compra uma carta, coloca no seu monte e descarta outra. Ele descartou o 6 vermelho, que é o bate desse jogador. Neste momento ele diz: bati, e tem que comprovar que bateu, baixando de 3 em 3 seus conjuntinhos. Dama, rei e as, 2 vermelho e o Coringa, e em cima da carta descartada, 2 6 pretos e o 6 vermelho, mostrando que ele fez 3 conjuntos de 3 cartas na sequência ou trinca, cada um dos 3. Mas se o jogador se enganar e baixar as cartas e não conseguir fazer a trinca, por exemplo, ele baixou 2 números 2 com o mesmo naipe. Isto não é uma trinca. Ele deve recolher todas as suas cartas, continua jogando, mas não poderá mais bater com cartas de descarte. Ou seja, poderá até bater desde que compre a carta que precisa do monte de cartas. Como cacheta é um jogo bem rápido, costuma-se jogar várias partidas seguidas e uma forma de fazer isso é através de pontuação. Cada jogador começa com 10 pontos e os pontos vão diminuindo à medida que as partidas vão ocorrendo. Quando um jogador bate, ele continua com seus pontos, porém todos os outros jogadores perdem pontos, sendo 1 ponto se for uma batida normal de 9 cartas ou 2 pontos se for uma batida com 10 cartas. Como entre o momento da compra e do descarte o jogador fica com 10 cartas na mão, ele pode utilizar todas ao bater. Por exemplo, um dos conjuntos, a sequência, pode ter 4 cartas e os outros 2 com 3, ou ele pode ter 4 cartas na trinca, mas quando ele faz isso, um dos naipes tem que se repetir. Veja a seguinte tabela: João, Camila e Luísa começam com 10 pontos. Na primeira jogada, João bateu com as 9 cartas, ele mantém seus 10 pontos, Luísa e Camila perdem 1 ponto cada, ficando com 9. Na segunda rodada, Camila bateu com 10 cartas, João e Luísa perdem 2 pontos e Camila mantém seus 9 pontos. Na terceira rodada, Luísa passou, já vamos ver isso, e João bateu com as 10. João continua com 8, Camila perde 2 pontos e a Luísa, que passou, mantém sua pontuação. Na quarta rodada, Camila bateu com 9 cartas, mantém seus 7 pontos, João e Luísa perdem 1 ponto cada. Na quinta rodada, Camila bateu novamente com 10 cartas. João perde 2 pontos, Luísa perde 2 pontos e Camila continua com sua pontuação. Em nossa tabela, na terceira jogada, eu disse que Luísa passou. O que significa isso? Em cada rodada, o primeiro jogador, o mão, por exemplo, nesta rodada este aqui, ele pega suas cartas e olha.
Antes de fazer qualquer compra, ele decide se vai jogar ou não. Se ele não quer jogar, ele pega suas cartas, coloca embaixo do monte de compras, anuncia que passou. A sua pontuação se mantém a mesma. Os outros jogadores jogam a partida normalmente. Essa é uma vantagem utilizada pelo primeiro jogador quando ele tem poucos pontos e saiu com cartas muito ruins.